Hoje é o último episódio da nossa série Temperos de Cinema na Itália. Eu já tô com saudade, eu confesso. Foi uma série deliciosa, né? E para encerrar hoje, já que a gente começou a descer para o sul, né? Então a gente deu uma parada em Nápoles, porque o filme que a gente vai comentar hoje é um filme que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2022 e ele se passa em Nápoles, né? Com certeza, a Viva Cozinha vai ter uma receita especial também para finalizar essa série aí sobre a Itália. E nesse último episódio, claro que a gente vai continuar com a participação do professor Douglas Tufano, que está enchendo a gente aí de uma cultura rica sobre a Itália. Então, professor, é um grande prazer, eu já estou com saudades do senhor, né? É uma delícia receber o senhor aqui no Temperos de Cinema. Obrigado, Fátima. Na verdade, é um prazer para mim também poder conversar. Eu que tenho dado, ainda dou, né, vários cursos sobre arte italiana, sobre história da Itália. Então, é sempre um prazer a gente mostrar esse lado também. Não é só o lado, né, como você fala, da gastronomia, mas da gastronomia como uma parte da cultura italiana. Exatamente. Então, muito bom. Eu fico muito contente pelo convite. Vamos trabalhar em cima disso. Para mim é um prazer estar aqui, fazer esse último programa, mas quem sabe a gente volta depois, numa outra Com certeza. temporada, né? Com certeza. O filme que nós vamos comentar hoje é A Mão de Deus. Esse filme ele tem a direção do Paulo Sorrentino, que é um diretor muito conhecido na Itália, ele tem uma filmografia muito grande, inclusive daquele premiado filme que é A Grande Beleza. Esse filme, ele conta a história de um menino, o Fabietto, né, e ele se passa na tumultuada Nápoles dos anos 80, né? Ele mora em Nápoles com a família dele, com o pai e a mãe, e ele é um menino um pouco assim, solitário, ele não tem muitos amigos, ele não tem namorada, ele está naquela fase difícil do final da adolescência para a fase adulta, né? E ele é um apaixonado por futebol, pelo time do Nápoles e pelo Maradona, que na época ele está contratado pelo Nápoles jogando lá, né? Ele tem um irmão que é aspirante a ator, que está fazendo teste, tudo, mas ele é um pouco solitário, menino. Numa dessas saídas, que acho que é no dia do aniversário dele, ele descobre o cinema. Está tendo um set de gravação lá na cidade, e ele vê, ele fica assim encantado, né? Ele tem uma família que parece a princípio feliz, funcional, mas que depois se revela que não é bem assim. O pai dele tem um caso extraconjugal, então tem todo um certo drama lá. Ele pensa em estudar filosofia, e aí, de repente, acontece uma tragédia na família, né? E essa tragédia, fica ele e o irmão dele só, faz ele repensar algumas escolhas, inclusive a carreira que ele queria seguir. Então ele decide fazer cinema. Esse filme, ele mostra aquele lado divertido e passional dos italianos, né? Tem as reuniões em família, então tem muito humor, tem aquela paixão, aquela coisa muito característica, né? É um filme muito colorido e tem uns personagens muito emblemáticos. Eu achei que lembra um pouco os filmes do Fellini, esses personagens fortes, emblemáticos, assim, né? E ele se passa também num momento muito marcante para o futebol mundial, que é quando o Maradona está jogando no Nápoles e ele faz aquele famoso gol com a mão, que ninguém esqueceu, né? Professor, conta um pouco para gente sobre esse lado passional dos italianos. Fátima, eu diria para você que acho que os italianos só têm um lado, que é o lado passional, não tem o outro, né? É tudo feito com muita intensidade, com muita vibração, né? Assim como eles fazem no cinema, fazem na vida real, fazem nas artes, né? É uma arte, um comportamento cultural bem intenso, né? Você nunca diria que o italiano é um homem frio, né?
é difícil, Não. praticamente é difícil, não é uma característica. Por isso que eu digo que ele só tem esse lado, é o lado passional. E, de vez em quando, ele não é passional, mas de vez em quando, de vez em quando. Normalmente é assim que ele é. E isso é uma coisa interessante, porque, na verdade, para a arte, é fundamental isso. Né? Sim, A arte é passional. Você não quer verdade. uma, é uma coisa que envolve, né? Você ri com a comédia italiana, mas às vezes você chora. Então, o italiano nunca faz uma tragédia, tragédia e uma comédia, comédia. Em algum momento, na comédia, tem um lado dramático. Em algum momento, no drama, tem um lado cômico. Então, é como se dissesse, tá, a vida é séria, mas não se deve levar tudo tão a sério. Né? Há um lado também que respira, que é um lado gostoso da vida. Amanhã vai ser outro dia, você vai superar isso aí. Então, esse lado passional como é que eu diria, uma janela aberta para você não ficar sufocado. Entendeu? Você respira, você vê que tem outras coisas, olha para lá, olha para o sol, olha para a praia, olha para isso, tá? Então não se deixar, né, envolver demais pelo drama, não se deixar a questão da morte e tal. Então esse aspecto aí, eu acho que é muito importante. O espetáculo, a gente costuma dizer que o, 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 o italiano, de modo geral, o italiano parece que ele não precisa aprender a interpretar. Se diz que o italiano já é um ator, né, de qualquer, principalmente de Nápoles. Tem garotos em Nápoles, né, os napolitanos, que fazem muito filme de criança. Pô, os moleques são muito bons, né? As meninas são muito... Onde é que eles aprenderam? Não foram para a escola, é uma coisa de um treinamento aqui e ali já sai fazendo. Então você tem muitos grandes atores, né, que vieram do sul da Itália, né? Nossa, tem muita coisa boa lá, né? Ultimamente, né, de grandes atores de Nápoles ou da região perto, né? Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Massimo Troisi, né, do Carteiro Poeta. Você tem Totò, que era de lá, os mais antigos, né? Então você tem muitos artistas que marcaram o cinema italiano. E geralmente são do Sul. Geralmente são do Sul. Quer dizer, esse lado passional faz com que eles parece que transmitam uma vibração no filme, numa peça de teatro, muito especial. Por isso que eu diria que eu diria assim, acho que todo italiano é meio artista, é meio assim, sabe? E que ajuda isso não só no cinema, mas ajuda isso em todos os tipos de arte, né? Eu acho que é por esse lado. O italiano é passional. E essa paixão é muito grande também quando se fala de futebol, né? Eu acho que na Itália como um todo, porque ali mostra-se, eu sei que Nápoles o time de Nápoles tem os apaixonados, assim, mas eu acho que isso é na Itália como um todo, né, professor? É. Você sabe como é que fala torcedor em italiano? Tifoso. Tifoso é aquele que tem tifo, que é doente. Então, e tifosi é a torcida, os torcedores, que é uma doença, né? Alguma coisa assim apaixonante, sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante ali. E quando o Maradona, os argentinos também são, né? São, Também são intensamente assim. Não podemos esquecer que uma boa parte da população argentina é descendente de italiano, né? E proporcionalmente há mais italiano na Argentina do que no Brasil, né? Embora numericamente seja mais aqui, por causa do país é grande, mas na Argentina nós temos. E muitos jogadores italianos, argentinos, são de família italiana, né? É o próprio nome, né? Você tem Maradona, você tem Di Maria, você tem tanto Simeone, você tem muitos nomes que são italianos, né? São jogadores de família italiana. Então, a paixão juntou a paixão do Maradona, que também não era nada racional, não, nada racional, era né? passional demais. Juntou com a torcida napolitana e deu uma descarga elétrica na cidade. Então, enquanto o Maradona esteve lá, né, ele foram os napolitanos, o Napoli foi 2 vezes campeão, já fazia muito tempo, né? E desde que o Maradona parou, nunca mais. Só É, agora, este ano ele foi campeão. Este exatamente, ano o que foi. Nápoles. Então tá assim uma euforia em Nápoles, né? Que se pensava que depois que o Maradona foi embora, ó, acabou o Nápoles e tal. Agora foi 33 anos depois, eles são Sim, campeões novamente. Então isso gerou agora lá em Nápoles, eu tenho visto, gerou assim um entusiasmo fora do comum.
né? Um entusiasmo fora do comum. Eu cheguei a passar por lá uma época, nessa época do Maradona, né? Não é só o Maradona, sabe? Tem um brasileiro lá que é muito importante, que é o Careca. O Sim, Careca e o Maradona faziam uma dupla. E o Careca fez muitos gols ali, Maradona também. Eles se davam tão bem, né? Parece que sempre tinham jogado juntos. E isso deu para os italianos dizer, pô, tem muito brasileiro bom. Eles começaram a comprar jogador brasileiro. Você vê que agora tem muito brasileiro jogando lá, né? tem, E o Careca foi um compadre quase, um compadre do Maradona, ele sempre fala disso, né? Depois eles acabaram, acabou o contrato, cada um veio para cá, mas Careca e Maradona, me lembro de ter visto lá verdadeira adoração pelo Careca, pelo brasileiro Careca, e pelo Maradona, sem dúvida. Mas o Maradona, naquela época, ele era fora de série mesmo. sim. Ele fazia umas coisas que não era possível, né? É. Sabe? E, sobretudo, quando eles ganhavam do pessoal do Norte, né? Do Milan, da Internazionale. Então, aí sim a rivalidade, né? Era muito, muito maior. Então, domingo à tarde, não se vai a não ser no estádio para ver o Maradona. A cidade fica Tem uma vazia. cena no filme, desculpa interromper, professor, mas eles estão discutindo um problema sério, familiar, estão brigando, discutindo, e de repente para tudo porque confirma que o Nápoles comprou o Maradona. Eles esquecem, né? Eles esquecem o problema. Ex exatamente. Quando tinha jogo, parava a cidade ficava vazia. Parecia um feriado, assim, não tinha ninguém na rua, estava todo mundo lá no estádio para ver o Maradona, né? Então é uma paixão, nós falamos do lado passional, né? É uma paixão realmente que se transferiu também para o clube, mas tem uma questão importante aí, Fátima. É o resgate, digamos assim, uma compensação pela pobreza, uma compensação por ser esnobado pelo norte da Itália, sabe? Então, ganhar o campeonato italiano era dizer: nós não somos inferiores a vocês. Tem um lugar em que a gente ganha de vocês, que é aqui no calcio, no futebol. Aqui a gente ganha. Então, Maradona vem resgatar aquela dignidade, aquela coisa, sabe? Eu sou bom, essa cidade, estamos falando do Napoli, né? Não importa que o Maradona seja argentino. Agora ele é napolitano. Então, eles constroem altares para o Maradona. Oh, Altar, parece um santo. Tem a foto do Maradona, Santo Maradona, Santo Maradona. Isso, muitas vezes em Nápoles, tem lá um oratório, na rua, tem um oratório assim, as pessoas passam, acendem vela, principalmente depois da morte do Maradona, tudo aquilo lá, né? Então, ainda hoje se cultua essa imagem. Por quê? Porque é um momento que o napolitano não quer esquecer. Ele não quer esquecer o momento em que ele teve a glória de ser o campeão, né? De ser o melhor. Então, a Itália está de joelhos, agora a Nápoles é que está campeão. Então, eles foram 2 anos seguidos, foi uma festa, depois saiu tal, e agora ficou aquela coisa, né? Não vai, não vai. E finalmente conseguiram fazer um bom time agora, e foi uma festa napolitana. Não sei se você viu, se as pessoas viram na televisão, quando passou, né, o final do jogo, do último jogo. Meu Deus, a torcida, eu vi. os Eu dirigentes, gosto muito de futebol, né? as pessoas chorando, sabe? Eu imagino como deve ter ficado a igreja de San Gennaro, né, que é a igreja tradicional de Nápoles, e ficava lá. Você sabe que a igreja de San Gennaro é uma igreja muito importante em Nápoles. E a San Gennaro foi um santo do começo do cristianismo, depois ele, segundo a história, ele foi morto pelos romanos, e lá seria uma espécie de tumba, né, do San Gennaro, e as pessoas têm o famoso descobriram, então recolheram tradição, folclore, fantasia. Recolheram o sangue de São Gennaro, né, em 2 ampolas, né, recolheram o sangue, e fica lá aquela famosa tradição de todo ano, né, verificar se aquele sangue, numa certa época, ele vai, porque ele está duro, ele vai liquefazer de novo, vai ficar líquido ou não. Se ele for ficar líquido, é porque realmente vai ser um ano bom para Nápoles. Né? E se ele não fizer isso,
um ano de tragédia, como, por exemplo, o time do Napoli pode cair para a segunda divisão. Uma tragédia desse tipo, né? Então, esse lado, a igreja fica lotada, superlotada, vai lá o bispo e tal. É claro que os napolitanos de hoje, né, sabem que aquilo é folclórico, que aquilo é brincadeira e tal. Mas há um lado, assim, do tipo, será que não pode ser verdade? Será que não vai acontecer? Sabe aquele? Um lado romântico, né? Tem um lado ali e tal, né? Então, essa paixão toda se transfere para isso, se transfere para o cinema italiano, se transfere para o futebol italiano, mas a adoração de um jogador eu nunca vi como essa que eles fazem para o Maradona, de fazer um altar e transformar o Maradona, nem na Argentina a gente vê, um santo Maradona ali, aquele que resgatou a dignidade, a honra, o nome, né, a glória da antiga Nápoles, né? Realmente essa paixão é terrível ali. O senhor tocou num ponto importante, você falou várias vezes sobre essa parte de todo o italiano ser um artista, porque eu percebo também essa paixão pelo cinema. É até uma coisa engraçada, porque eu tenho, o senhor deve saber, aqui em Jundiaí, aquele projeto Movie com Arte, que eu exibo Uhum. filmes fora do circuito comercial, há 15 anos. E é uma coisa engraçada, sempre que eu trago um filme italiano, o público é muito maior, sabe? Lógico, nós estamos numa cidade que tem, né, muitas colônias italianas, mas assim, eu percebo a paixão também pelo cinema dos italianos, né? É verdade, é verdade. Também quando eu dou curso sobre o cinema italiano ou sobre arte italiana, sempre fica lotado, né? Sempre fica lotado. Gente que já foi para a Itália e agora fala: puxa, olha que legal, eu não tinha percebido isso, não tinha visto aquilo, e tal. Vou voltar para lá para ver isso. Outros que querem visitar e falam: o que eu posso ver de interessante, né, nessa região, naquela região. Então, eu estou terminando agora um curso sobre a Toscana, né, e a gente está passeando por Florença, por Pisa, por Siena. Então, como eu disse, não é um curso sobre apenas a arte italiana, né, que já seria fantástico, mas sobre a cultura italiana, né? Sobre o que ela contribuiu para a cultura mundial, para a cultura ocidental, e como a presença dela é muito forte no Brasil. Então, as pessoas se identificam. Né? É que nem aqueles que não são de família italiana, mas adoram comer comida italiana. Por quê? Porque faz bem, né? É uma receita mediterrânea, como se diz. Então, esses filmes, por exemplo, O Carteiro Poeta fez um grande sucesso no Brasil. Né? Infelizmente, foi o último filme do Máximo Troisi, mas ele morreu jovem, né? Ele era de lá, ele era da região de Nápoles, né? Aliás, ele estudou numa cidade que meus avós viviam, né? Que era ali, pertinho de Nápoles, pertinho de Pompeia. Eu tenho muito parente em Pompeia ainda, né? Então, essa região aí deu esses artistas. O Totò, que também é de lá, né? Sofia Loren, Lollobrigida, enfim, Marcello Mastroianni, que é brilhante também, como o Fellini, né? Como Fellini, que não é de lá do sul, é do norte, mas enfim, Fellini, Vittorio de Sica, enfim, tantos e tantos artistas e diretores, né, que fizeram a cabeça das pessoas com relação ao cinema. Tem gente que lembra de filmes ainda, ó, de 30 anos atrás, 40. Se você passar uma comédia dessas, Vittorio Gassman, por exemplo, passar aquelas comédias dele, as pessoas vão assistir, dão risada de novo. Certos filmes não envelheceram, né? Não envelheceram. Exatamente. Eles continuam mexendo com a gente. Me lembro do Cinema Paradiso, as pessoas Sim. choravam naquele filme. Toda Choravam, né? vez que a gente assiste, É um a filme gente chora. bonito, com aquela música do Morricone, que coisa maravilhosa, tal. Então, você tem artistas que são referência, né? Sim, São referência. Então, o cinema realista italiano que surgiu aí na época da guerra, depois da guerra, então também é um cinema importante de dramas, né? De problemas sociais, como Ladrões de Bicicleta, né? Roma, Cidade Aberta, com a Magnani, Ana Magnani. Nossa, são filmes assim que mostram não só o problema daquela época, mas problemas que são universais, né? O problema da violência, o problema da crueldade, da solidão, da angústia, né? Rocco e seus irmãos, né? Que tem todos os italianos, menos um francês, que é o Alain Delon, que vai fazer lá participar, e que é um filme muito interessante desses migrantes, né, que vão para lá para trabalhar nas fábricas e tudo mais. Então tem sim, tem um lado também bastante dramático, mas geralmente tem esse duplo aspecto. O italiano nunca leva muito tudo a sério.
Então tem um lado cômico da vida. Eu acho isso muito bonito. Então a garotada italiana, também napolitana, principalmente, são muito bem dirigidos. E por serem muito bem dirigidos, parece tudo tão espontâneo, né? Parece tudo tão espontâneo. Você lembra do A Vida é Bela, do Benigni, né? Sim, Ah, sim. o garoto, né? O garoto, Josué, o menino, né? Ele trabalha muito bem no filme. Sim, Ele sim. trabalha muito bem. Você esquece que é uma criança. Né? Você É. esquece, parece um ator mesmo. Ele está fazendo ali o papel, que eu acho muito, muito legal esse filme também. Então, realmente, esse lado aí, da Itália em geral, do Sul particularmente, é realmente muito importante para o cinema e para a arte italiana. Bom, professor, como eu disse, nós estamos encerrando hoje essa série sobre a Itália. Eu já estou com saudades, porque eu adorei conversar com o senhor. É isso é por isso que eu sou apaixonada pelo cinema, porque como a gente pode aprender através de um filme, como a gente pode aprender coisa nova, culturas novas, viajar, né? Viajar. E agora eu queria saber, assim, para encerrar, qual é já que a gente falou dessa paixão, passion do italiano, eu Uhum. queria saber qual é a paixão do professor Douglas pela Itália. Olha, eu acho que diria que é a arte, pela arte italiana. Eu sou um apaixonado pela arte italiana. Então, estudar a história dos grandes artistas e percorrer a Itália, nem que seja virtualmente com os alunos, com os cursos que eu dou, a gente não pode esquecer, né, que os artistas que mudaram a história da arte, quase todos são italianos, né? Michelangelo, Leonardo da Vinci, que é um gênio, né? Rafael, Caravaggio, Bernini, são artistas que marcaram a história da arte. E a arte é uma coisa antes deles e depois deles passa a ser outra coisa. Então, estudar a arte italiana, estudar o desenvolvimento da arte, como é que você pega gênios como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nunca fez faculdade, né? Nunca foi para a faculdade. Ele não precisou fazer a USP, né? Para fazer o Não, que ele fez, entendeu? nem Michelangelo Harvard. Michelangelo constrói aquelas projetos de arquitetura, faz escultura, faz pintura, sabe? Então, você andando pela Itália, particularmente em algumas cidades, você vê a mão desses artistas em construir uma cultura. Isso, para mim, é uma coisa apaixonante. Eu acho que é realmente se é uma coisa que eu diria para você, claro, a arte italiana é incrível, eu adoro, é a minha paixão. Claro que a segunda é a comida mesmo, não tem dúvida. Mas a primeira seria a arte italiana, sem dúvida. Aliás, posso falar uma coisinha ainda? Uma Claro, coisinha só? claro. Uma coisinha só. Você sabe que Leonardo da Vinci, quando ele trabalhou em Florença, ele era muito amigo de um outro pintor muito famoso chamado Sandro Botticelli. O Botticelli era quase a mesma idade, estudaram juntos ali, praticaram nos estúdios e tal. E eles ficaram muito amigos. Fundaram uma cantina. Tá? Eles fundaram uma cantina. Ora, são dois artistas. Dois artistas. Você imagina eles administrando uma cantina? Então, o Leonardo parece que foi ele que inventou o guardanapo, ó. O guardanapo de pano, parece que foi Leonardo da Vinci na época do Renascimento. Ele fazia uns pratos muito diferentes, com pequenas porções. Conclusão, foi para falência, não deu certo, mas você vê a paixão pela comida, né? Até lá, esses gênios que trabalharam por aí. Tá? De qualquer maneira, essa é a minha paixão e foi um prazer enorme ficar aqui com você conversando nesses 4 episódios, realmente. Muito obrigada, professor. Foi muito bom e a gente vai pensar em novas séries aí para a gente falar mais um pouco, tá? Muito Tá obrigada certo. mesmo. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes ou o pessoal que assistiu pelo YouTube também está encantado, né? Legal. E o pessoal que Grande quiser abraço. mandar. Obrigado. O pessoal que quiser mandar uma sugestão aí para a gente, né? Manda sugestões Lógico, de encontros, a gente vai conversando. Então, com obrigado, um abraço a você, um abraço a todos. Então, até a próxima. Até a próxima. Estamos aqui com o último programa da série especial Itália. Já estou com saudades, como eu falei no começo do programa. E hoje a gente vai receber novamente a Reca, que vai dar a última receita da Itália passo a passo. Reca, seja bem-vinda aqui ao nosso Temperos de Cinema. Muito obrigada, sempre uma delícia.
Hoje nós estamos comentando o filme A Mão de Deus, que também se passa no sul, na região de Nápoles, conforme a gente comentou já aqui, que é uma região muito bonita, uma região de praia, né, que tem uma paisagem muito bonita e uma culinária também muito gostosa. Reca, o que que você escolheu hoje para gente como última receita da Itália e por quê? Também difícil, né, Fátima? Porque a região de Nápoles tem mesmo uma gastronomia rica, e como toda a Itália, mas nós escolhemos, mais pela curiosidade, pensando no filme, o talharinha puttanesca. Na verdade, pelo molho, não pela massa. Porque a gente até estava batendo papo antes das gravações, né? E estávamos te contando a curiosidade desse molho, pensando no filme, que também tem um tom despachado, desbocado. A massa putanesca, diz a lenda, que ficou muito famosa nos prostíbulos de Nápoles. Como era uma região portuária e tinha muito prostíbulo, eles cozinhavam esse molho, elas, né? Cozinhavam o molho à puttanesca porque ele é extremamente aromático. Então, isso era uma forma de chamar as pessoas àqueles lugares, pelo Ah, cheiro, que pelo aroma, interessante! né? Então, isso era bastante falado no sul da Itália. Também pode ser porque é um molho rápido de preparar. Então, as mulheres preparavam esse molho com rapidez e iam trabalhar ali nos prostíbulos da região portuária, né? Então, a gente escolheu por isso, porque o filme tem bastante esse tom, né? E Tem. despachado. Nossa, muito interessante. Eu acho, é isso que eu comentei também com o professor, é isso que eu gosto no cinema. Como ele rende conversas e aprendizado, ou seja, a gente descobre coisas muito Sim. além do entretenimento de ver um filme só, né? Você E essas descobre sobre a curiosidades são cultura. muito interessantes, né? Porque dizem muito sobre a região da qual a gente está falando, né? Parece uma bobagem, mas diz muito sobre como era a vida no lugar. Não só essa especificamente, mas uma série de outras curiosidades que o cinema e a gastronomia trazem, né? Muito É, interessante. exatamente. Bom, então vamos aprender esse molho à putanesca, que agora que a gente já sabe o porquê desse nome, né? Que a Reca vai passar agora na receita passo a passo. Ótimo. Mais uma vez, vou ler os ingredientes, lembrando para a gente ficar atento a essa receita. Há alguns ingredientes bastante salgados por si só, né? Essa receita leva azeitona, alcaparra, anchova. Então, é uma receita que requer bastante atenção em relação ao sal, tá? É sempre importante em qualquer receita que a gente prove a receita ao longo do cozimento para poder ajustar o sal. Nessa em especial, muito cuidado, porque é uma receita que já leva nos seus ingredientes muito sal. Então, vamos lá. 2 latas de tomate pelado. Então, vamos já fazer uma consideração aí no primeiro ingrediente. O tomate pelado em lata é excelente, né? Eu sei que bastante gente tem preconceito aí de usar as coisas enlatadas, mas o tomate pelado em lata é muito legal. E quebra um super galho, porque senão você tem que pelar o tomate, fazer todo aquele processo mais artesanal, que é super válido nesse molho também. Mas eu sempre penso que a gente deve buscar facilitar alguns processos na cozinha, porque, salvo raras exceções, ninguém tem muitas horas para dedicar aí ao processo do prato. E as latas, os tomates pelados enlatados são muito legais mesmo. A gente deve sempre tomar cuidado só, Fátima, ao usar o tomate pelado, que quando você vai esmagar o tomate, normalmente a gente faz isso, ele estoura, você pode se sujar, né? Então eu normalmente vou bem dentro da panela, assim, se der um acidente eu me sujo menos. Mas é. Boa dica. Bom, então vamos lá. 2 latas de tomate pelado, 8 filés de anchova picada, uma cebola picada em brunoise, que é a cebola picadinha, 2 dentes de alho amassados, 20 azeitonas pretas sem caroço cortadas em fatias, 20 colheres de sopa de alcaparras picadas grosseiramente, 2 conchas de água do cozimento da massa. A gente cita isso na receita, porque muitas vezes a gente joga a água do cozimento fora antes de acabar de ler a receita, tá? E a gente vai usar essa água ao final.
4 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de manjericão fresco, 1 colher de chá de sal, pimenta calabresa seca, pimenta do reino, queijo parmesão ralado a gosto para servir essa massa. Então vamos lá. Uma outra dica, que é uma bobagem, mas a gente não pensa, sempre antes de executar uma receita, leiam a receita até o final. Porque, por exemplo, depois que a gente jogou a água do cozimento, a gente vê que ela poderia ter sido usada. Não vai matar a receita você não ter feito isso. Mas às vezes tem alguma questão ao fim da sua receita que você pode perder. Então é sempre legal ler a receita até o final antes da gente começar a executar. Então vamos lá, ao nosso molho. Lembrando que a gente deve usar para esse molho uma panela que consiga acomodar o molho e a massa. Depois a gente vai misturar essa massa ao molho, então usar uma panela muito pequena, a gente vai sujar muita coisa, né? Então vamos lá. A gente vai aquecer o azeite, adicionar cebola, sempre fazendo aquele processo que a gente já falou no risoto, no outro programa, refogar essa cebola em fogo baixo, para que ela vá ficando transparente. Vamos adicionar os filés de anchova, o alho e mexer por mais um minutinho para ir desmanchando essas anchovas também. Vamos aumentar o fogo, colocar o tomate pelado, que você pode espremer, como eu falei, ou picar grosseiramente. Deixar cozinhar até que eles comecem a desmanchar. E a ideia desse molho, Fátima, a gente falou isso aqui para as alcaparras, estamos repetindo para o tomate, é picar grosseiramente porque ele é um molho rústico. A ideia é que ele seja um molho pedaçudo, tá? Então até a gente sugeriu o talharim, que vai bem com esse tipo de molho, mas é lógico que o molho à putanesca você pode usar numa outra massa. Vamos juntar então as azeitonas, as alcaparras, a metade das folhas de manjericão e temperar com a pimenta calabresa e a pimenta do reino. Nos ingredientes, a gente fez a sugestão do sal, mas eu fiz a ressalva no começo da receita para a gente ficar atento a isso, tá? Então, a gente sugere 1 colher de sal, mas provem a receita antes, porque ela pode ficar Pode bastante... não precisar desse sal, né? Exato. Então, nós vamos cozinhar esse molho por 5 minutos contados depois que ele começar a ferver. Aí sim, a gente ajusta o sal e a pimenta ao final desse cozimento e vamos cozinhar a massa. A massa no processo tradicional, que a gente já está acostumado a fazer. Ferver a água, né, pode ser um punhadinho de sal grosso ou tem gente que cozinha com óleo, como você preferir. Cozinhando a massa, tirar 1 minutinho antes do tempo de cozimento. Por quê? É para isso que a gente usa a água do cozimento da massa. A gente vai acabar de cozinhar essa massa no molho, para que ela fique bem incorporada. Isso na Itália, tradicionalmente se faz, diferente do que a gente faz aqui. Tira a massa um pouquinho antes e acaba esse cozimento dentro do molho, para que o molho fique bem incorporado ao prato que a gente vai servir. Então, escorre essa massa 1 minuto antes, junta 2 conchas desse cozimento ao molho e a gente acaba esse 1 minutinho aí de cozimento da massa junto ao molho para que fique tudo bem incorporado. Após a gente acrescentar as 2 conchas da água do cozimento e a massa a esse molho, a gente vai deixar cozinhar por mais 1 minuto para esse molho ficar bem incorporado, mais grosso, e o nosso prato vai estar pronto para servir. Então, a gente vai pegar aquele restinho do manjericão, a outra metade para enfeitar os nossos pratos, e o queijo ralado a gosto de cada um, para a gente provar, então, esse macarrão tão aromático, famoso aí no sul da Itália. Nossa, muito interessante essa receita e muito interessante saber o porquê do nome desse Pois é. molho tão A gente não famoso, imagina, tão né? aromático, né? E não, realmente é o que a gente comentou mesmo, né? Como o cinema pode trazer muito além do entretenimento para Nem gente. fale, nem fale. E para nós ainda virar um programa, né, Fátima, de assistir o Exatamente. filme, de pensar nas comidas, de executar as comidas, fazer um programa muito legal com os amigos ou com a família, vira uma diversão diferente. Exatamente, fica uma coisa. Por isso que eu falo, quem faz o que gosta não trabalha nunca, né? É verdade.
Reca, muito obrigada. Foi uma delícia essa série sobre a Itália. Tenho certeza que os nossos ouvintes ou quem assiste a gente pelo YouTube também está adorando. Já deve. Aliás, quem já fez alguma receita, manda uma mensagem para a gente, Ah, manda isso uma mesmo. foto, né, da receita, que daí a gente posta nas redes sociais também, tá? E se Então, tiverem alguma dúvida também na execução das receitas, fiquem super à vontade para perguntar para a gente na Viva Cozinha. Se quiserem frequentar as nossas verdade. aulas, é um prazer. Essas receitas são todas as receitas que a gente faz aí nas nossas aulas ao longo do ano. Exatamente. Então, siga, você pode ouvir no podcast, você pode assistir no YouTube, veja a receita escrita no blog do Temperos, no portal JJ, faz a receita e manda uma foto para nós aqui que a gente vai É publicar. isso aí. Muito obrigada, Reca, e até a próxima série, que é surpresa. Daí a gente vai falar qual vai ser a próxima série, né? Estou no aguardo. Obrigada, Fátima. Um beijão. Um Obrigada por beijo tudo. para você também.